Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos vendo os testemunhos abençoados. Louvado seja Deus. Aí a gente fica na cadeira, um dia vai ser o meu. Aleluia. Né? Você fica aí orando, buscando o Senhor. Um dia vai ser o meu. E às vezes a língua fica coçando para contar, mas ainda não chegou ainda os 100% do testemunho do operário de Deus. Deixa guardadinho aí, e no tempo certo você vai abrir a sua boca, com a boca de trombone, e vai glorificar o nome do Senhor. Porque, irmãos, é muito errado você receber algo e você não contar para o Senhor, e você não glorificar a Deus. Tem pessoas que recebem bênçãos, tem pessoas que recebem milagres, e ela conta o problema dela para todo mundo. E quando chega o dia da resposta que Deus dá a ela se cala. Ela não conta nada para ninguém. Então, louvado seja Deus, porque somos servos do Senhor e toda vez que Deus fazer algo em nossas vidas temos que contar mesmo. Que é para o nome do Senhor ser glorificado. Entendeu? Então, a cada dia que esses testemunhos eles venham ser repetidos, eles venham ser corriqueiros nas nossas vidas. Porque na verdade é o que a igreja faz. A igreja é constituída de milagres, a igreja é constituída de testemunhos, tanto espirituais, tanto testemunhos também na área financeira, na área da família. Tudo isso aí é algo para o nome do Senhor ser glorificado, né? E Deus é fiel. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Êxodo 12, primeiro capítulo, versículo 1. Me dá a oportunidade hoje de trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ontem teve jogo do Brasil, todo mundo torcendo. Mas o Brasil não foi dessa vez ainda não, mas precisa melhorar mais. Mas o nosso maior time nós somos patriotas. Nosso melhor time é o time que não perde, é o time de Jesus. É o time do Senhor Jesus. Nós estamos incluídos no time dele, do Senhor. Tudo isso aí passa, irmãos. É bom a gente torcer, mas tudo isso aí passa. Todos acharam? E diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, o cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto basta o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar o cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a pressura, nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito.
eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, porque eu feri a terra do Egito. Diga assim comigo: Senhor, me abençoe com a tua palavra, sem a qual não sei viver. Irmãos, e diante desta palavra, de tudo aquilo que foi ministrado aqui nessa noite, de toda a adoração que nós demos ao Senhor, nos louvores, na oração, né? Quando você chegou aqui, você dobrou seu joelho, você orou ao Senhor, e nós estamos aqui em estado de adoração, como o pastor Alex, ele trouxe logo a abertura, todo o tempo, há tempo para todas as coisas, mas nós reservamos esse tempo para nós adorarmos a Deus. Você reservou o seu tempo para você investir na sua vida e na sua vida espiritual. Então, esse é o tempo e esse é o momento de darmos agora ao Senhor, né, todo o plano, toda a obra que Deus tem em nossas vidas, e abrir a nossa mente, né, que todo o pensamento lá fora, que toda a preocupação, que toda a ansiedade, que nessa noite já caiu por terra, em nome do Senhor Jesus. Somos a igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Temos a redação de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Temos a renovação, que é a palavra do Senhor em nossas vidas. E temos a esperança que Jesus, Ele vai voltar. E Jesus vem nos buscar. Jesus vem buscar a sua igreja. Somos a igreja do Senhor. Somos a igreja da última geração. A igreja que Jesus está esperando. A igreja adornada pelo Senhor, né? Uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja escolhida por Deus. E essa igreja é a minha, essa igreja é você. Você é a igreja de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. E porque tanta luta, e porque tanta perseguição, e porque tantos conflitos espirituais, tantos conflitos materiais, né? Irmãos, a caminhada, ela é longa. A caminhada que nós percorremos é uma caminhada que tem início, meio e fim. Já começamos a nossa caminhada, já começamos a entregamos a nossa vida para Jesus. Estamos no meio do caminho. Estamos pedindo ao Senhor, para Deus, Ele nos fortalecer na caminhada. Estamos pedindo a Deus perseverança. Deus me ajuda nessa perseverança. Deus me ajuda a permanecer. Deus me ajuda nessa caminhada, né? E hoje Deus ministrou em meu coração para trazer esse texto sobre as nossas vidas, sobre Israel, sobre o povo que estava no Egito, que estava escravizados há 430 anos. E aí Deus envia Moisés, vai até Arão, chega até a Faraó e pede para o povo sair. E Faraó, Deus endurece o coração de Faraó, e você já conhece a história. E aí vem as 10 pragas, né, as pragas do Egito, que todos já viram diversas vezes na televisão, em filmes. Mas chegou o momento, irmãos, da última praga. Chegou o momento da última praga, que quando o Senhor manda Moisés e Arão até Faraó para pedir para o povo, liberar o povo para adorar o Senhor no deserto, Faraó ele endurece mais uma vez o coração, mas dessa vez seria diferente. Dessa vez não seria mais uma praga. Dessa vez seria algo que ficaria marcado, que ficaria registrado até o dia de hoje. Todos conhecem a história, desde a criança menor, né, até o mais velho. Todos conhecem a história que o Senhor libertou o povo do Egito. E na noite, à meia-noite, onde o povo estava reunido, estava nas suas casas, e o espírito da morte ele passa sobre o Egito,
mas somente quem tinha marca, o sangue nas casas, nos umbrais das casas. O espírito da morte, ele não penetrou na casa dos primogênitos de Israel. E antes disso, o Senhor avisa a Moisés, avisa a Arão, para que eles colocassem, para que fizesse um ritual. E esse ritual seria que deveria fazer um sacrifício. E esse sacrifício seria um cordeiro de 1 ano, ou um carneiro macho, primeiro, né? E ele deveria ser imolado antes, né, do acontecimento, antes da meia-noite, do 14º dia. E tudo essa cerimônia que estava sendo reservada, estava sendo feita para a libertação do povo, teria que ser cumprida, porque Deus estava mandando o povo realizar. Então Deus, ele manda o povo sentar em sua casa e preparar um cordeiro. E se a família fosse pequena, né, chamasse outra família, estivesse juntas, para que comesse o cordeiro, juntamente com ervas amargas. Por que ervas amargas? Para que o povo entendesse o sofrimento que eles estavam passando, 430 anos sofrendo, né? 430 anos ali sofrendo nas garras de Faraó. E o povo ali faz aquele ritual, come as suas ervas amargas, come o cordeiro. Porque, irmãos, o cordeiro ele precisava estar na mesa. O cordeiro em nossas vidas, ele precisa estar na mesa. E hoje o cordeiro, ele representa o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o primogênito. E o cordeiro estava representando naquele momento a Cristo, para que o povo não morresse. O sangue deveria ser estipado, deveria ser colocado nos umbrais das portas. E então o povo faz isso. E antes disso, o Senhor manda o povo celebrar e comer pão, não pão levedado, não pão de fermento, né? Porque o povo de Israel teria que comer pão sem fermento. O fermento, ele representava o inchaço. O fermento, ele representava naquela época algo rápido e não se deixava de um dia para o outro. Então o fermento, ele simbolizava o pecado. O fermento, ele significa a doutrina falsa, né? Os segmentos que o mundo ele nos oferece. E então, quando o Senhor manda fazer tudo isso aí, é para que um milagre acontecesse. E é muito bom a gente entender esse texto, porque isso se inclui em nossas vidas. Isso inclui na sua vida hoje, na minha vida hoje. Nós que saímos do Egito, nós que fomos libertos do pecado, onde o Senhor nos tirou da escravidão do pecado, onde nós não éramos nada, onde nós éramos pessoas que a sociedade desprezava e falava que esse aí não vai dar certo, que esse aí vai morrer cedo, né, que essa menina não vai casar. Então essas eram as marcas do Egito, eram as marcas do Egito, eram as marcas que tinha as pessoas. E quando nós aceitamos a Jesus, aí veio essa libertação em nossas vidas. A gente fala sobre o texto para que nós venhamos entrar no texto, para que nós venhamos nos incluir nesse texto, incluir nessa viagem, incluir nessa caminhada, nessa história dentro do Egito. Que isso aconteceu, mas nós estamos vivendo as mesmas histórias que passaram no Egito. As mesmas histórias. E depois, aqui, quando eles comessem, olha só, quando nós jantamos, nós, o que é que nós fazemos? Nós jantamos com nossos filhos, comemos, né? Depois, o que é que nós fazemos? Descansamos e depois, pastores, dormimos, aquele cochilo maravilhoso.
quando dá sono, quando nós comemos, nosso organismo, ele, né, nossas células, né, as células do nosso intestino, ela faz com que nós dormimos. É por isso que quando nós temos esse sono e comemos, é porque a célula do nosso intestino, ela está ali para fazer com que o nosso corpo entre em estado de repouso. E toda vez que nós comemos, nós dormimos. Mas nesse momento, o Senhor manda comermos o cordeiro, juntamente com a nossa família, sentado na nossa mesa, né? Se a família for pequena, chama o vizinho, chama outra família. Se minha família for pequena, né, eu chamo a família do pastor Wilson, que mora lá perto, né, que a família também ajuntou, comeu o cordeiro junto, né? Você, se a família for de 2, 3, você vai lá, chama outra pessoa, porque, irmão, hoje para você comer um cordeiro, uma família comer um cordeiro, as carnes é um animal grande, mesmo sendo de 1 ano. Imagine aí você comer um cordeiro, só 3, 4 pessoas. Se bem que eu conheço algumas pessoas que comem bem. E quando vai para o rodízio lá no Las Pampas ou lá no Boi Brasa, come muito. Então, se eu for para esses lugares, né, às vezes a gente vai por ir, porque não vai valer a pena, porque eu como 2 carnes, 3 carnes, e aí a barriga já enche. Mas tem pessoas que vai para rodízio de carne, chega lá, meu irmão, só come carne, entra na carne. Então, se você for para um rodízio de carne, né, não coma qualquer coisa. Lá você vai saber quais são as carnes selecionadas, porque as pessoas já têm a explicação, já chega ali e mostra logo para você comer. Eu conheço uma pessoa mesmo que foi no rodízio, e ela nunca foi no rodízio, ela colocou um prato bem grande, só de comida. Aí comeu todinho, pastor Alex. O melhor de todos foi a carne. Comeu uma vez só. Aí perdeu o dinheiro. Então, quando o povo estava comendo o cordeiro, estava ali em reunião com sua família, e todos já estavam se preparando para a ceia do cordeiro, né? E colocasse o sangue lá nos umbrais da porta. O que é que o Senhor diz? Aqui no versículo 11 diz assim: desta maneira o comereis. E agora ele diz: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Por que o Senhor manda sair depois de uma janta, depois, né, de uma ceia, depois desse ritual? É porque Deus estava preparando o povo para algo maior. Deus estava preparando o povo para uma dimensão melhor, uma dimensão onde o povo seria liberto, onde Deus tiraria o povo de Israel com mão forte lá do Egito. Aleluia. Então, quando ele fala assim, né, cinge os teus lombos, trazendo para o dia de hoje, cinge, irmãos, os teus lombos, né? O que é o lombo? Naquele tempo, as vestes, eram as vestes fechadas. Antigamente eram aquelas vestes de um roupão que se vestia e amarrava com cinto, né? E teria que amarrar, porque se não tivesse cinto, as vestes poderiam cair. Então o Senhor está dizendo: cinge os teus lombos, coloca cinto sobre a tua cintura, cinge os teus lombos. Lá no livro, né, de Efésios 6, que é que o Senhor manda a gente cingir os nossos lombos. Cinge os teus lombos, irmãos. Cinge os nossos lombos. Se prepara. Cinge os nossos lombos. Como é que a gente vai cingir os nossos lombos? Com a palavra da verdade. Cinge os teus lombos com a palavra da verdade. Cinge os teus lombos com a mensagem que Cristo quer colocar em nossas vidas, com aquilo que Deus quer falar sobre você, com aquilo que Deus quer que você seja.
com aquilo que Deus quer que você seja. Então o Senhor manda o povo cingir os seus lombos com a palavra da verdade, com a doutrina do Evangelho, com a palavra do arrependimento. Aleluia. Uma palavra que agrada ao Senhor, que agrada a Cristo Jesus. E depois ele diz: sandália nos pés. Sandália nos pés, porque a caminhada seria longa. A caminhada não seria de 1, 2, 3 dias. A caminhada seria algo no deserto. Então, irmãos, quando Deus ele manda em nossas vidas, nós fazemos algo, nós ainda não sabemos ainda o final, quando vai chegar, mas nós devemos somente obedecer ao Senhor, obedecer a Deus, estar na presença do Senhor dos exércitos. Então quando ele fala, calça as tuas sandálias, também diz lá em Efésios 6, que as sandálias é a preparação do Evangelho, é a caminhada de Cristo em nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada, irmãos, a palavra de Deus é a lâmpada. Aleluia. Se nós não tivermos palavra em nossos caminhos, nós vamos andar por outros caminhos. Você vai andar por outros caminhos. Nós vamos andar por outros caminhos. Mas quando temos lâmpada nos nossos pés, nós temos a luz de Cristo em nosso coração. Quando nós temos a lâmpada de Cristo em nosso coração, irmãos, quando nós temos o fogo do Senhor em nossas vidas, a brasa do Senhor queimando dentro dos nossos corações, quando o nosso coração não está frio, quando o nosso coração está pegando fogo pela palavra de Deus, pelo aquilo que Deus quer ministrar em nossas vidas, quando o nosso coração é quebrantado, um coração aquebrantado, irmãos, quem desprezarás? Quando nós temos um coração aquebrantado, a palavra de Deus ela penetra, irmãos, dentro de nossas vidas. A palavra de Deus ela entra em nossas vidas. Mas nós, como nós não temos um coração aquebrantado, você já percebeu lá na roça, quando passa tempo sem chover, molha a água sobre o solo, coloca a água sobre o solo, quando o coração não está quebrantado, você vai perceber que a água não penetra com tanta facilidade, pastor. Chega no sertão e coloca um copo de água, joga sobre o solo. É que muitas das vezes tem acontecido isso em nossas vidas. Muitas das vezes tem acontecido na vida de muitos. Quando vem a palavra, quando vem a água, quando vem o Espírito Santo querendo colocar água em nossas vidas, no nosso coração, às vezes bate e volta. Às vezes a mensagem é para nós e você diz que foi para o irmão. A mensagem é para você, é para mim. E você fala, foi carapuça para mim. Mas quando você tem o coração aquebrantado, irmãos, aí vem a água do Espírito Santo. Aí o Senhor molha você por todos os lados. Aí você pode dizer que o rio de águas vivas, ele está fluindo dentro de mim. Quando nós cantamos esse louvor, quando nós cantamos esse louvor, o rio de Deus, águas vivas do Senhor, quando o Senhor Jesus ele disse para a mulher, se tu beberes desta água, nunca mais tu terás sede. E essa mulher disse, Senhor, da onde tu tem essa água para eu procurar? Da onde tu tem essa água? E o Senhor Jesus dá aquela resposta. E aquela mulher ela bebe da água que Cristo deu. Aquela mulher ela vive o relacionamento com Cristo, ela recebe as instruções. Você percebe que Cristo foi muito duro com ela. Será que nós não podemos ter a dureza da palavra, irmãos? Irmãos, quando nós recebemos a palavra do Senhor, existem duas coisas. Ou você aquebrando seu coração para receber, ou você fica chateado e vai para casa e nada aconteceu. Essas são as duas coisas. Quando você recebe de bom grado, e seu coração precisa estar quebrantado para você receber, ou você pode sair pior do que você chegou aqui. Porque a palavra de Deus é espada. Ela fere. Quantas e quantas vezes recebemos a palavra aqui e passamos a semana toda com o coração ferido,
Ferido que eu digo através do Senhor, porque quando o Senhor fere, o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus também que cura, é o mesmo Deus que sara. E passamos uma semana mastigando a palavra que Deus pregou, que o Senhor ministrou aqui ou em outros lugares, e o Senhor curando o nosso interior, curando as nossas vidas. Mas quando é alguma palavra que não é a palavra do Senhor, que às vezes te fere, você pede a Deus para Deus te curar. Mas quando é a própria palavra do Senhor, o Senhor é o Deus que te cura, o Senhor é o Deus que nos transforma. Então, cingindo os vossos lombos, as sandálias nos pés, e depois vem um cajado, e ali o povo estava ali de prontidão, esperando o aval do Senhor, com seu cajado na mão. O cajado, ele representa a autoridade. O cajado, ele representa uma direção, mas uma direção na direção de Deus. Não procure uma direção sem a direção de Deus, mas esteja na direção de Deus. Como é isso? Quando nós estamos buscando uma direção, irmãos. E quando não é a direção de Deus? Quando aquela direção não está indo ao encontro da palavra do Senhor, não está fluindo. Possa ser que até flui, mas quando chega lá na frente, acaba rompendo. Mas quando é a direção de Deus, meu irmão, pode seguir em frente, pode ir à frente, porque Deus lá na frente, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos dar a nossa vitória, Ele vai te surpreender, Ele vai fazer algo impossível em nossas vidas, e você vai dizer: realmente a direção de Deus não é a minha direção. Então que a direção de Deus esteja dentro do nosso coração. E quando o povo, eles recebem essa mensagem, quando o povo vai e acontece algo, e o povo vai ao Egito, sai do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho, e se nós estudarmos, né, o Mar Vermelho, ele representa o batismo do cristão. Quando ele sai do Egito, quando você saiu do Egito, quando nós saímos do pecado, do mundo lá fora, nós somos batizados, nós passamos pelas águas. Mas aí, irmãos, aí que acontece? Muitas das vezes os problemas dentro do deserto, no Egito estava escravo, e agora estava no deserto. A diferença é que se estamos no deserto segundo a nossa direção, ou você está no deserto segundo a direção de Deus. Se nós estamos no deserto pela nossa direção, pela decisão que você tomou, nós vamos perecer. Mas se nós estamos no deserto, na direção de Deus, o Senhor, Ele vai nos levar para a terra prometida. Aleluia! O Senhor vai nos levar ao caminho de vitória. Porque Deus prometeu que todos iriam entrar na terra prometida. Aí que está o segredo, irmãos. Deus te prometeu salvação, Deus te prometeu transformação, Deus te prometeu algo diferente na tua família, Deus te prometeu algo diferente na sua casa. Mas a coisa que Deus te prometeu, de mais importante, é a nossa salvação em Cristo Jesus. E onde está a nossa salvação em Cristo Jesus? Será que está em nosso coração? Será que está em nossos pés? Será que está em nossa mente? Ou será que está dentro do nosso bolso? Só pegamos a salvação quando vamos para a igreja. Só pegamos a salvação de Cristo Jesus quando nós passamos por um problema. Aí que está, meu irmão. A salvação de Cristo Jesus, ela traz uma transformação em nossas vidas. E Cristo, Ele virá buscar a sua igreja. O Senhor virá arrebatar a sua igreja. E eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Tessalonicenses 4:15.
tela, mas 4:15, que diz assim: ora, ainda não vos declaramos, todos acharam? Não declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, o povo estava indo em direção à terra prometida, à terra física, algo palpável, algo que é do homem, né? Viver bem, viver melhor. Mas hoje, irmãos, nós estamos a caminho da terra prometida celestial, ao caminho de Cristo. Estamos ao ponto de Jesus vir arrebatar a sua igreja, buscar a sua igreja. E você percebe que nos últimos tempos, muitos estão dando ouvidos a doutrinas de demônios, muitos estão entrando em um colapso espiritual, muitos estão entrando em uma dimensão espiritual decadente. Você tem percebido algumas pessoas que hoje eram crentes, que eram fogo, eram pregadoras do Evangelho, eram pessoas abençoadas, hoje estão se desviando. Outras pessoas estão indo para outras religiões, estão se apostatando da palavra, estão se apostatando da fé, já não estão mais acreditando que Jesus está para vir buscar a sua igreja, estão se decepcionando, irmãos. E muitos dentro da própria igreja estão se decepcionando. Por que nós nos decepcionamos dentro de casa, dentro do casamento, dentro da família, dentro da própria igreja? Por quê? Se Cristo, Ele é a nossa esperança. Aleluia. Se Cristo é a tua esperança. Aleluia. Se Cristo é a nossa salvação, é a nossa garantia de nós irmos ao Senhor. Se nós temos essa esperança em Cristo Jesus, temos a nossa salvação no Senhor. Será que você tem percebido algumas pessoas, algumas friezas espirituais, pessoas que buscavam, pessoas que oravam, pessoas que eram aquelas pessoas fervorosas, e você vê que totalmente o comportamento tem mudado, já não tem sido mais as mesmas. Irmãos, mas não seria agora o momento de nós estarmos fervorosos, de nós estarmos esperando a vinda de Deus, a vinda do Messias? Porque os sinais já estão aí mostrando que Cristo está perto de voltar, que Jesus vem buscar a sua igreja. Já não era o momento de nós estarmos agora com os lombos cingidos, com as sandálias nos pés e com o cajado na mão. Já não era o momento de ceiarmos ao Senhor, de buscarmos a Deus e estarmos com nossos lombos cingidos com a palavra da verdade, com a sandália do Evangelho, pregando a palavra do Senhor. E agora com o cajado na mão e declarando que só Jesus é a nossa salvação. Que só Jesus é o nosso Senhor. Que eu não abro mão porque Deus tem para a minha vida. Que eu não troco barganha, que eu não troco nada por Jesus na minha vida. Será que você dentro do nosso trabalho, você vai abrir mão da sua salvação por causa de uma mentira? Por causa de uma fofoca? Você vai abrir mão da sua salvação porque eu estou trabalhando demais e a minha desculpa agora é porque eu não estou vindo para a igreja, porque eu estou trabalhando demais? Irmãos, são várias desculpas que nós temos hoje em dia de nós não buscarmos mais ao Senhor na mesma dimensão que Cristo quer que nós venhamos buscar a Ele. Então, irmãos, a nossa salvação está nas mãos
em nossas mãos. Porque aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo, receberá sua coroa da vitória, a sua coroa da sua salvação. Você vê agora lá na Copa, está todo mundo procurando um título. Primeiro lugar, segundo lugar não vale. O título só vale primeiro lugar. Irmãos, e o título em nossas vidas só vale o primeiro lugar. O primeiro lugar da nossa salvação. E o que é que nós estamos fazendo hoje com a nossa salvação no Senhor Jesus? O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito com a minha salvação no Senhor? O que é que nós estamos fazendo com a salvação que Cristo Ele colocou em nossas vidas? Então o povo sai do Egito, depois passa pelo deserto, né? Depois vai para a terra prometida, depois volta para a Babilônia. Sai do Egito, vai para o deserto, vai para a terra prometida. Se você for trazer esse exemplo, hoje se encaixa certinho, irmãos, com o que nós estamos passando, com o histórico de hoje. Irmão, eu estava no Egito, escravizado pelo pecado. Saí do Egito. Você passou pelo deserto, porque deserto não é morada de crente. Sempre tem a promessa do Senhor, né? Da terra prometida. Estou na terra prometida. E porque agora eu vou voltar, não mais para o deserto, mas muitos não estão voltando mais para o deserto. Muitos estão agora voltando para a Babilônia. Porque Deus, o próprio Deus, colocou o povo na Babilônia. Porque o povo já não estava mais buscando ao Senhor. E hoje, no tempo de hoje, não é Deus que está colocando na Babilônia. É as pessoas que estão voltando novamente pelos seus próprios pecados. Estão voltando para as suas práticas novamente, os seus pecados. Verdade, Deus. Então, irmãos, estão voltando novamente para a Babilônia. O momento era a terra prometida, conquistou a terra prometida. Quantas e quantas vezes nós conquistamos uma bênção? Quantas e quantas vezes você conquistou uma bênção, você falava, eu daria tudo para receber essa bênção. Ah, como eu daria tudo para ter esse emprego melhor. Como eu daria tudo para ter o meu filho salvo. Como eu daria tudo para ter o meu marido ou minha esposa nos pés de Jesus. Pronto, chegou. Ah, como eu daria tudo de ter uma casa linda, maravilhosa, porque eu sempre dormi no chão, porque eu sempre nunca comi coisa boa. Mas hoje Deus te deu cama boa, carro bom, né? Te deu uma família abençoada. E porque agora, né, os valores estão sendo trocados. E porque agora os valores que deveriam assim abrir o leque para dizer, Senhor, olha só o que Deus fez em minha vida. Mas agora você vê que alguns estão, em vez de indo para frente, estão voltando para trás. Estão acabando voltando para a Babilônia, já não estão mais buscando a Deus. Será que Deus vai precisar tirar alguma coisa de minha vida, de sua vida, para nós buscarmos a Deus? Você já percebeu que tem pessoas que Deus não dá tudo? Porque se Deus der tudo, irmãos, Ele some. Fica soberbo, pastor. Some, ninguém mais vê Ele. Já aconteceram muitos relatos aqui na igreja, assim, que pessoas receberam as suas bênçãos, vir na igreja chorar, buscar, abraçar o irmão, abençoar, e depois o irmão foi abençoado, sumiu, foi embora. É que nem aquele filme que tem do ninja, jogou a fumaça, quando você olha, sumiu, ninguém mais vê o ninja, sumiu a fumaça, cada fumaça. Então, recebeu a bênção. Então, irmãos, as bênçãos em nossas vidas são consequências daquilo que nós buscamos a Deus. As bênçãos da minha vida, da sua vida, é consequência daquilo que você está buscando ao Senhor. Então, que nós viemos estar atentos. Nós devemos estar perseverantes, para que nós venhamos conduzir o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Então, meu irmão, onde foi que nós deixamos o fervor de Cristo? Onde foi que você deixou o fervor do Senhor? Para nós terminarmos, você lembra que Jesus, Ele ressuscitou,
E antes, lá no livro de Atos, antes de ele subir aos céus, Jesus ele sobe aos céus. E quando as pessoas estavam vendo Jesus subir, 500 pessoas estavam vendo Jesus subir. Olha que graça maravilhosa. E lá no dia de Pentecoste, você encontra as 500 pessoas. No dia de Pentecoste estavam todos reunidos e só tinham 120 pessoas. Onde estavam as 500 pessoas que viram Jesus subir? Porque se eram 500 pessoas, se essas 500 e avisasse a Cristo, que Cristo voltaria, está agora prontos, revestidos, todos juntos, porque eu derramaria o poder do Espírito Santo sobre toda a carne. Se eram 500, deveriam ser agora 5.000, 10.000, esperando a reunião, esperando o Espírito Santo de Deus derramar sobre aquele lugar no dia de Pentecoste, meu irmão. Já que Jesus apareceu para mim e para você, nós poderíamos dar o de melhor para Cristo, nós poderíamos dar o de melhor para o Senhor. Porque se Jesus chegasse hoje, nessa noite, para mim e para você, e se Ele se apresentasse como o próprio Cristo, e Cristo chegasse assim e falasse: hoje eu vou levar você, hoje eu vou te levar. Qual é o filme que passaria sobre a sua cabeça? Hoje eu vou te levar, hoje, filho. Ou então Jesus falasse: olha, durante 3 dias eu vou te levar. Tu só tem 3 dias de vida. O que seria a nossa reação? Só 3 dias de vida. Escolha o que é que você vai fazer. Só 3 dias de vida. O que é que nós fazemos? Nós iríamos amar a nossa família. Nós iríamos consertar com o Senhor. Nós iríamos estar ajoelhados na presença do Senhor. Não ia largar a Jesus. Será que nós podemos prever o dia de amanhã? Será que você consegue prever o dia de amanhã? Jesus pode voltar hoje, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora. Jesus pode voltar daqui a 2 dias, 3 dias, a 10 anos. Mas a nossa obrigação é de nós estarmos preparados para o dia do Senhor. Precisamos estar preparados, meu irmão, para o dia de Cristo. Quando nós chegarmos aqui na igreja, começar de mim, começou o louvor, olha o Senhor, engrandeça o Senhor, levante as suas mãos, porque pode ser o seu último dia. É assim mesmo, Jesus. Entregue tudo que você tem de melhor. Você já percebeu que quando você está na torcida do Brasil, ou Flamengo, Corinthians, você já percebeu como é que você fica? Quem gosta de time? Já gostei muito. Você já percebeu como é que você fica quando chega o seu dia do seu time? É a final do Mundial. Imagine, você chega, você vai, prepara o cenário todo, liga a sua televisão, bota a sua camisa, De 200 polegadas. né? Abre aquela tela enorme. E aí, chama os amigos, chama as pessoas, e você fica ali na torcida. Você não fica no celular, a gente não fica no celular, né? Fica ali assistindo a cada momento, a cada lance, né? E grita. Alguns vão para o estádio. Aqui não tem estádio, mas muitos vão para Salvador, vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Gasta, não sei quanto é, mas 200, 100 reais, 400. Tem uns que dormem na fila para pegar ingresso. Tem uns que passam 2 semanas, 3 semanas para algum show que vai ter famoso no Rio de Janeiro. Digo assim, o mundo. E quem quando chega para a casa do Senhor? Se temos 2 horas de relógio
Você já disse, poxa, o culto hoje terminou, passou do horário. Poxa, mas só 2 horas que nós ficamos aqui. Às vezes talvez uma vez só por semana no culto. E acha pouco, e acha muito, 2 horas de culto. E acha muito que você está louvor, tem louvor aqui, tem oração, Deus está fazendo, Deus está derramando. E o que eu digo, irmãos, é que tudo isso é para nós termos essa prioridade com o Senhor. Enoque, ele andou com Deus. Enoque morreu com 365 dias, 365 anos. Enoque andou com Deus. Enoque andou tanto com Deus que Deus tomou para ele. E quantos dias tem no ano? 365 dias do ano. Então Deus viu que Enoque estava andando tanto com ele que Deus tomou Enoque para si. E nessa noite, meu irmão, Deus quer que nós viemos andar com ele. Deus quer que você ande com ele os 365 dias, as 24 horas, muito mais. Deus quer que nós venhamos estar com ele por toda a eternidade, por toda a vida. Por toda a vida, Jesus quer que nós estamos perto do Senhor, na casa do Senhor, no trabalho buscando a Deus, em oração, em comunhão, palavra, meditação, adoração, na busca do Espírito Santo, pedindo para Deus derramar ao Senhor as nossas vidas, pedindo para Deus encher o nosso coração, para que os atritos, irmãos, eles precisam ser quebrados. Quais são os atritos que nós precisamos que Cristo quebre em nossas vidas? Atritos espirituais, atritos na família, atritos na casa, no filho, no cônjuge, em vários tipos de atritos. Deus, ele quer que esses atritos sejam quebrados, que esses atritos, meu irmão, eles venham a ser dissolvidos pela presença do Senhor, pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Qual o atrito que nós temos? Qual o atrito que você tem? Tem de casa, no trabalho, onde quer que você for. Quais são os atritos? Irmãos, esses atritos, eles precisam ser dissolvidos. Esses atritos, eles precisam ser quebrados em nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É necessário que os atritos sejam dissolvidos, sejam quebrados. É necessário que o nosso coração sejam abertos, nosso coração sejam dilacerados, sejam rasgados. Você já percebeu quando se abre algo, é dilacerado, é rasgado? Então o Senhor quer que o nosso coração seja rasgado em nome do Senhor Jesus. Que nessa noite nós viemos dar um voto de confiança para Deus. Que nessa noite você mesmo venha dar um voto de confiança para Deus, para o Senhor Jesus. Senhor, eu estou cansado. A gente precisa falar a verdade, sim. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou fatigado. Senhor, eu não estou vivendo bons momentos. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou assim, estou assado. Mas diante, Senhor, dessa situação, eu escolhi te adorar. Eu escolhi te servir. Senhor, está doendo. Senhor, está ali massacrando. Mas Deus, eu escolhi te servir. Porque é melhor, Senhor, te servir na tristeza. É melhor te servir no sofrimento, Senhor, do que não ter sofrimento, porque ter abundância está lá fora, no pecado, nas mãos do diabo. Mas eu preferi, Senhor, estar em tuas mãos, porque o vaso, quando está nas mãos do oleiro, mesmo quebrado, ele refaz de novo. Mesmo um vaso quebrado, ele refaz de novo. Então, irmãos, fique na presença do Senhor, fique nas mãos do oleiro, porque é do oleiro que vai sair a nossa resposta, é do oleiro que vai sair a nossa vida transformada. E se Deus perceber que a gente ainda está errando, o Senhor vai quebrar novamente o vaso e vai fazer de novo. Se Deus perceber que nosso casamento não está bem, não está bom, se Deus perceber que o seu filho não está bem, Ele vai quebrar de novo, Ele vai restaurar de novo. Ele vai nos dar vitória de novo, irmãos. Deus, Ele vai nos dar vitória novamente. Então
fique na presença do Senhor, fique na dimensão do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, essa é a palavra que Deus ministrou em nosso coração, em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós temos que estar atentos ao Senhor, porque Deus ele quer falar neste lugar. Deus ele quer falar nessa igreja, irmãos. Nós somos uma igreja fervorosa. Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós somos igreja da oração, da palavra, meu irmão. Somos a igreja, por isso que nós estamos de pé. Com tanta luta, bispo. Temos 20 anos, 20 anos. Vai fazer 21 anos nessa luta, irmãos. É por isso que o ministério está de pé, por causa do Senhor, por causa da palavra. Né? Aqui não tem estrela, a estrela maior é Jesus. Se vir outra pessoa vir para pregar, Jesus vai fazer a mesma coisa. Jesus ele vai ministrar do mesmo jeito, ou então melhor ainda. Então, meu irmão, em nome de Jesus, que nós viemos dar lugar ao Senhor. Mas vamos cuidar das coisas de Deus. Vamos cuidar das coisas da casa do Senhor. Vamos cuidar das coisas que Deus tem em nossas vidas. Problema temos em todos os lugares. Problema você tem em todo lugar. Para terminar, eu gostaria de falar sobre uma história de um pastor. Ele falou que na ilha deserta um homem passou 30 anos na ilha deserta, caiu, teve um acidente e só ele sobreviveu. Parecendo um náufrago. E aí quando eles chegaram lá para buscar aquele homem que ele tinha passado 30 anos, aquele homem todo barbado, né? Ele chega lá e ele viu uma casa construída. É lógico, depois de 30 anos tem que ter uma casa lá. E aí ele percebe que tem duas igrejas, pastor Alex, na ilha. Duas igrejas na ilha. Esse homem já tem 30 anos aqui. Vou perguntar a ele porque ele construiu duas igrejas na ilha. Você só tem ele só. Aí ele perguntou ao homem por que ele tinha construído duas igrejas. Aí ele falou: pastor, é porque se eu construir essa aqui e a segunda, porque se não der certo nenhuma, eu vou para outra. Se não der certo nenhuma, eu vou para outra. Moral da história: o camarada era tão problemático que ele mesmo conseguia fazer contenda com ele mesmo. Então, moral da história: a igreja que nós temos que construir está dentro de nós, que nós somos as próprias igrejas. Então, meu irmão, em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Cadê o grupo de louvor? E nós viemos cingir os nossos lombos, calçar os nossos sapatos. E nós devemos andar com o nosso cajado nas mãos. Você pode repetir comigo? Cingir os vossos lombos, sandália nos pés e cajado nas mãos. Cingir os nossos lombos, cajado, cingir os nossos lombos, sandália nos pés e cajado nas mãos. Em nome de Jesus. Vamos louvor. Nós fazemos o de nós. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas que uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei.
Não existem prisões que contenham a voz de quem adora, Adorador é tudo que eu sou. Você pode fechar os seus olhos, seguir as suas mãos. Assim Deus Em nome do Senhor Jesus. e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, só voz de quem te adora, Senhor. Levantar as suas mãos e orar ao Senhor por aquilo que foi ministrado, por aquilo que foi pregado. Deus, Ele espera uma resposta de nós. Deus, Ele espera uma resposta minha. Ele espera uma resposta sua. Ele espera uma resposta. E qual vai ser a resposta que nós vamos dar ao Senhor? Será que será mais uma vez desculpas? Será que será mais uma vez especulações, explicações? Qual é a resposta, irmãos, desta noite? Em nome do Senhor Jesus. Ore ao Senhor nesta hora, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Nós precisamos te dar uma resposta neste lugar, Senhor. Nós precisamos te dar uma resposta nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Nós não somos mais meninos, meu Senhor. Nós crescemos.